Oi gente, tudo bem? Então, qual é a ideia? Visto o que a gente fez ontem da aula do dia 31, decidi fazer um vídeo para que resolva a questão de uma forma. Como eu expliquei para vocês ontem, eu tenho várias formas de trabalhar essa mesma questão, dependendo da preferência de cada pessoa. Eu vou continuar o trabalho do que foi iniciado ontem, que é trabalhar mais na perspectiva de gerir o estoque de matéria-primas do que o estoque de produtos acabados. Quem não acompanhou o exemplo, eu aconselho que fale com alguém que estava ontem na aula para poder pegar as dicas que eu acho que o que já foi discutido ontem é bem importante para poder entender o que a gente vai discutir aqui. Logo de antemão, gostaria de pedir desculpa pelo amadorismo do vídeo, mas a ideia é que seja uma forma de esclarecer. No próximo vídeo eu tento fazer algo mais profissional. Tá? Então vamos lá. Nós temos uma empresa de detergente, correto? Deixa eu pegar um segundo, deixa eu achar a borracha. Onde está a borracha? Tá aqui. Temos uma empresa de detergente em que ela produz 3 produtos, né? Dentro disso eu tenho algumas limitações, que é nesse estoque aqui de produto acabado, eu só consigo ter 300 galões de detergente. Sendo que eu tenho os detergentes de leite de coco, eu tenho detergente de capim-limão e eu tenho detergente de lavanda, tá? E para que eu consiga produzir esses detergentes, eu tenho... Um segundo, eu estou com um exemplo aqui no computador para ele poder ir acompanhando tudo que a gente fez. Eu tenho os seguintes ingredientes: barra de sabão, eu tenho sal, açúcar, vinagre e bicarbonato de sódio e os próprios galões, né? Tranquilo? Sendo que eu já tenho alguns desses produtos em estoque, eu uso uma perspectiva de cada um, uma quantidade de cada um para poder fazer uma mistura. Então eu preciso de uma barra de sabão, eu preciso de 15 gramas de açúcar, preciso de 15 gramas de sal, preciso de 200 ml de vinagre, preciso de 20 gramas de bicarbonato de sódio e preciso de 1 galão para encher. Sendo que isso vai me dar uma mistura de... e preciso 4,7 litros de água. Isso tudo vai me dar uma mistura de 1 galão de detergente. E que para que eu consiga produzir, eu consigo produzir a mistura em 100 litros. Então minha produção de detergente é M20, correto? Então eu só consigo produzir em múltiplos de 20 unidades. Então acho que isso aqui é a contextualização geral da nossa questão, do que a gente tem até agora. E que eu já tenho uma quantidade desses elementos em meu estoque, que eu vou chamar aqui de estoque atual. Então, meu estoque atual de sabão é de 75 barras, sendo que eu tenho 25 barras de cada sabor, ou de cada tipo de detergente, né? Partindo da perspectiva de que eu preciso de uma barra para fazer um detergente, então aqui eu consigo fazer 25 unidades e 25 unidades, correto? Ou seja, o que eu tenho de barra de leite de coco, eu consigo fazer mais 25 galões de leite de coco. Levando em consideração, o que é muito importante, é que a barra de coco, as barras de sabão, elas são vendidas em M50, ou seja, eu só consigo vender barra de sabão em múltiplos de 50. O próximo componente que eu tenho é o sal. O sal, hoje eu tenho 7,5 quilos de sabão.
certo? Ou de sal, perdão. Eu preciso, para fazer eu preciso de 15 gramas, né? E minha venda é múltiplos de 5 quilos. Tranquilo? Então vamos fazer aqui. 7.500 dividido por 15. Então aqui eu consigo fazer 500 unidades. O próximo ingrediente que eu tenho é o açúcar. O açúcar, ele é vendido em múltiplos de 10 quilos. Tranquilo? Eu tenho hoje 14,5 quilos de açúcar, em que eu também preciso de 15 gramas. Eu consigo fazer 966 unidades de sabão, de galões, ou seja, com o açúcar que eu tenho eu consigo produzir 966 galões de detergente. Meu próximo ingrediente, deixa eu pôr aqui uma caneta de uma cor um pouco diferente só para eu ir marcando aqui, né? Sabão, sal, açúcar. O próximo ingrediente que eu tenho é o vinagre. O vinagre que eu tenho hoje em estoque são 12 litros, sendo que eu preciso de 200 ml para produzir 200 ml para produzir 1 galão, correto? Correto. Então, 12.000 dividido por 200, eu consigo fazer 60 unidades. O vinagre, ele é comercializado em múltiplos de 5 litros. Por fim, eu tenho o meu bicarbonato de sódio, em que eu tenho um estoque hoje 1,5 quilos, sendo que eu preciso de 20 gramas para produzir 1 galão. Eu consigo produzir 75 unidades ainda. Tranquilo? Meu bicarbonato de sódio, ele é comercializado em M de 20 quilos. Tranquilo? Meu último, esse aqui são minha matéria-prima. E além dessas matérias-primas, eu tenho uma coisa chamada água, que tá, nesse exemplo está como algo limitado. E eu tenho o meu componente chamado galão. Lembrando, matéria-prima é diferente de componente. Então, o que eu tenho de galão hoje no meu estoque são 120 galões. E os galões são comercializados em M25. Tá? Então, eu consigo produzir 120 unidades. Antes da gente seguir a questão, a gente já identifica que o vinagre é o nosso gargalo. Por quê? Com sabão eu consigo produzir 75 unidades, com sal eu consigo produzir 500, com açúcar que eu tenho 966, o vinagre 60, o bicarbonato de sódio 75, com galão 120 unidades. Ou seja, dentro do meu estoque atual de matéria-prima, suprimento e componentes, o meu gargalo está bem aqui no vinagre. Então, quando formos fazer a gestão de estoque da primeira semana, a gente já sabe que isso vai limitar a nossa produção e nós vamos ter que trabalhar bem para que esse vinagre seja a nossa estrutura, seja o nosso foco, né? Além disso, cada componente desse tem um limite de possibilidade de trabalhar dentro do estoque. Vamos aqui para o outro lado, que são de produtos acabados. O que o trabalho também ofereceu, foi a quantidade vendida nos 3 meses anteriores, certo? Junho, julho e agosto. E a partir disso é possível se extrair uma previsão da demanda. E aí, estou abrindo aqui a planilha. E aí, pode-se trabalhar de várias formas. Ou na flutuação por semana, ou numa média geral do mês inteiro. Para facilitar nosso trabalho atual, eu vou trabalhar numa perspectiva de média geral. Vou tirar a média de todas as vendas, né, por semana. Então, vou pegar o leite de coco, vou somar todos esses elementos e vou dividir pela quantidade de semanas que eu tenho. Se eu tenho 4 semanas em junho,
5 semanas em julho e 4 semanas em agosto, eu tenho um total de 13 semanas. Então, do primeiro componente, do primeiro produto, que é o produto de leite de coco, eu tenho uma média de comercialização de 31,15. Do segundo produto, 56,07. E do terceiro produto, 18,38. Como eu sou um empresário, dono de loja de detergente bem precavido, eu vou trabalhar na perspectiva de que minha média de comercialização por semana do leite de coco vão ser 32 unidades de galão por semana. Do capim-limão, 57 unidades por semana. E da lavanda, 19 unidades por semana, tá? Então, esses elementos eles vão ser muito importantes para a nossa análise. Vou pegar até uma outra folha aqui azul para ficar facilitado. Então, eu tenho uma limitação de 300 galões e uma previsão de demanda muito importante. Nossa unidade, ela é semanal. Tranquilo? Então, vamos lá. Leite de coco, 32 unidades por semana. Capim-limão, 57 unidades por semana. E lavanda, 19 unidades por semana. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma previsão de demanda. Primeira coisa que a gente tem que calcular, gente, como a gente fez na aula, é o nosso estoque de segurança, que foi aquele errinho que todo mundo conseguiu identificar, que era se calcular que a entrega ela acontece uma vez por semana. Então a nossa unidade de estoque de segurança não vai ser por dia, mas sim a demanda prevista por semana vezes a quantidade de semanas para que esse produto seja produzido, certo? Então, como eu produzo esse produto toda semana, então vamos lá, o estoque de segurança do leite de coco é minha demanda por semana, 32 unidades, vezes quantidade de semanas, então em uma semana. Eu corto semana, então eu tenho 32 unidades. Então, meu estoque de segurança deste produto serão 32 unidades. Meu estoque de segurança do capim-limão, eu tenho minha demanda de 57 unidades por semana, vezes uma semana, que é o que eu preciso para produzir esse produto, 57 unidades. Lembrando, caso a produção não funcione por uma semana, que é o que a gente prevê no nosso estoque de segurança, que esse estoque prevê exatamente caso a produção pare de funcionar por um desses ciclos, eu consigo reabastecer minha produção ou minha distribuição. E o meu estoque de segurança da lavanda são 19 unidades por semana, que é o que eu tenho de previsão de demanda, vezes uma semana, que é meu ciclo, então 19 unidades. Lembrando, o meu estoque de produto acabado, ele está zerado no momento. Então, durante minha gestão do meu estoque, eu tenho que produzir o suficiente para manter meu estoque de segurança. Tranquilo? Lembrando, o cálculo que a gente usa de estoque de segurança é esse cálculo, podendo ser diferente a partir de outras perspectivas teóricas. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou até jogar essa folha aqui fora. Deixar aqui lá de canto, caso a gente precise dela em algum momento. Tranquilo? Então vamos lá pensar. A ideia é que nós possamos pensar na produção em setembro, outubro, em que eu tenho 5 semanas, correto? Vamos confirmar aqui no nosso... Ai meu Deus, quanta conversa aberta. No nosso calendário, não são as fotos, são no calendário. Outubro nós temos 5 semanas, novembro nós temos 4. Então, outubro nós vamos ter o week 1, o week 2, o week 3, o week 4 e o week 5. E novembro nós teremos o week 1, o week 2, tá? Antes da gente seguir aqui, eu vou voltar aqui para o meu estoque de matéria-prima e componentes e vou fazer mais um estudo. Aqui em cima, qual é a capacidade do meu estoque de cada produto desse? Então, minha capacidade
de estoque. Tá? Aqui eu disse de produto acabado, minha capacidade são 300 galões, correto? Aqui na minha capacidade de estoque de matéria-prima, eu também dou o exemplo também dá algumas características. Então, sabão, eu posso ter até 500 unidades, né? De barras de sabão. O segundo é sal. Sal, eu posso ter até 50 quilos de sal, ou seja, o meu depósito ele só consegue comportar 50 quilos. Açúcar, também 50 quilos. Vinagre, eu consigo ter até 100 litros. Deixa eu ver aqui. Bicarbonato de sódio, eu consigo ter até 50 quilos. E galões, eu consigo ter até 500 galões. Vazios, lembrando, ainda não passou pelo processo produtivo. Ele está vindo do meu estoque de matéria-prima e componente para o meu estoque de produto acabado. Vamos fazer mais uma coisinha? Vamos lá. Se eu tenho até 500 unidades de sabão no meu estoque, então, se eu tiver meu estoque cheio, eu consigo produzir 500 galões, correto? Uma caneta um pouquinho mais longa. Voltando. Né? 500 unidades de galão. Se, por algum acaso, eu tenha um estoque cheio, completo, com 550 quilos de sal, sendo que eu preciso de 15 gramas de sal para produzir 1 galão, eu consigo produzir, perdão, são 3.333 unidades de galões. Açúcar é o mesmo cálculo, porque eu tenho 50 quilos e eu preciso de 15 gramas. Então aqui também são de galão. Também são 3.333 galões. O vinagre, 100 litros, eu uso 200 ml. Então eu também consigo produzir 500 galões com o que eu tenho hoje no meu estoque. Bicarbonato de sódio, eu também consigo ter até 50 quilos e eu preciso de 20 gramas. Então eu consigo 2.500 unidades. E os galões, eu preciso de uma unidade, então eu consigo fazer 500 galões também. Partindo dessa perspectiva, a gente vê que se todo o meu estoque tiver até o estoque máximo, o sabão, o vinagre e o galão consegue me dar 500 unidades produzidas. Vamos voltar aqui rapidão no produto acabado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ao final desse trimestre, eu vou ter 13 semanas, certo? 13 semanas produzindo a mesma previsão de estoque. Previsão de demanda, que são 32 unidades de leite de coco, 57 de capim-limão e 19 de lavanda por semana. Sendo que eu ainda tenho que produzir um lote a mais, que é meu estoque de segurança. Então vamos lá. O que eu vou saber? Que é a minha demanda prevista para o trimestre, né? Então, minha demanda prevista para o trimestre são 13 semanas, né? Mais o estoque de segurança. Tranquilo? Então, vamos lá pensar.
deixar aqui um pouco de lado e vamos voltar para cá. Eu tenho minha demanda trimestral prevista. Então vamos lá, leite de coco. Minha demanda prevista trimestral é quanto que eu produzo por semana? Então, 13 semanas vezes. Minha previsão são 32 unidades. Mais meu estoque de segurança, que também são 32 unidades. Então, minha demanda trimestral prevista é de 13 vezes 32, 416, mais 32 unidades, que eu tenho 448 unidades. Ou seja, neste trimestre eu tenho que produzir a minha previsão de 448 unidades. Eu tenho o meu próximo componente, o meu próximo item, que é o capim-limão. Certo? Então vamos lá, 13 semanas, que é o que eu tenho de trimestre, vezes, minha previsão de demanda são 57 unidades, mais meu estoque de segurança, que no nosso cálculo também deu 57 unidades. Certo? Então, a minha demanda trimestral prevista é de 13 vezes 57, 741, mais 57. Opa. 13 vezes 57, 741, mais 57. Eu tenho um total. Então, a minha previsão de vendas de comercialização de capim-limão são 798 unidades no trimestre. Por fim, eu tenho o meu de lavanda, que é o de 13 semanas vezes. Minha previsão são 19 unidades, mais 19 unidades que eu vou precisar no meu estoque de segurança. Então, 13 vezes 19, mais 19, eu tenho, 13 vezes 19, para seguir a lógica aqui. Então, minha demanda trimestral prevista é 247, mais 19 do meu estoque de segurança. Então, mais 19. Minha previsão é que eu tenha que distribuir, eu tenho uma demanda trimestral prevista de 266 unidades. Tranquilo até aí? Vão ser muito importantes essas informações. Vamos fazer aqui rápido uma soma de quanto eu vou precisar. Quanto eu vou comercializar? 448 unidades, mais 798, mais 66. 448, mais 798, mais 266. 1.512 unidades de detergentes, né? É minha demanda prevista. Então vamos lá. Se eu trabalho numa perspectiva bem simples, que eu consigo ter, se todos os meus estoques estiverem cheios, produzir 500 galões, então eu tenho que fazer provavelmente 4 pedidos de vinagre e de sabão para encher o meu estoque todo, para eu conseguir suprir essa demanda. Tá, mas daí foi só análise para a gente poder seguir, tá? Só uma previsão. Então vamos lá pensar na nossa primeira semana. Eu vou começar a usar um lápis, assim, porque vai ser uma grafite, porque vai ser mais fácil da gente poder apagar, porque a gente vai ver um errinho aqui no início. Então bora lá. Eu tenho leite de coco, eu tenho capim-limão e eu tenho lavanda. Correto? Todo mundo? Então, nesta primeira semana, o que eu tenho que produzir? Eu tenho que produzir a demanda semanal mais o meu estoque de segurança que eu não tenho. Tranquilo? Então vamos lá. Vou passar aqui um pouquinho melhor. Leite de coco, capim-limão e lavanda. Tranquilo? Então vamos lá. Meu leite de coco, eu tenho uma demanda prevista de 32 unidades por semana. Então eu tenho que produzir 32 unidades
mais minhas 32 unidades do meu estoque de segurança. Então, nesta primeira semana, eu tenho que ter pronto 64 unidades. No meu produto capim-limão, são 57 unidades, mais 57 unidades do meu estoque de segurança. Então, eu tenho que produzir 114 unidades. Por filma de lavanda, são 19 unidades, mais 19, que me dá 38 unidades. Tranquilo? O que acontece é, o que eu tenho em estoque hoje? O que eu tenho em estoque hoje, eu só consigo produzir, eu tenho um gargalo de vinagre, que eu só consigo produzir 20 de cada, se a gente for dividir por 3, né? E eu tenho um gargalo de sabão, que eu tenho que produzir 25, que eu só consigo produzir 25 de cada. O que eu vou fazer? Se eu digo que eu só consigo produzir em lotes que são múltiplos de 90 no misturador, múltiplos de 20 no misturador, eu tenho que produzir, eu não consigo produzir, por exemplo, aqui 80, 120 e 40, como eu tenho hoje, porque eu não tenho matéria-prima para isso. Então, o que vai acontecer? Essa produção do estoque de segurança, ele vai ser adiado para a semana 2. E a gente vai partir da perspectiva de que a demanda que eu não vou conseguir atender na semana 1, eu consigo atender na semana 2. Então, a demanda da semana 2 vai aumentar, pois eu não consigo produzir na semana 1. Mas por que isso? Porque o meu prazo de entrega do meu fornecedor, ele tem um prazo de 7 dias para me entregar, um ciclo. E eu consigo fazer esse pedido a cada 15 dias. Então eu posso fazer pedidos aqui nessa semana, eu posso fazer um pedido nessa semana e sempre vai ser entregue na semana seguinte. Tranquilo? Porque eu posso pedir a cada 15 dias e após o pedido ele chega em 7 dias. Então o que eu vou fazer? Eu vou refazer isso daqui com o que eu tenho hoje e vou planejar o que eu vou pedir para o meu fornecedor. Então vamos lá. Eu vou até mudar aqui de folha, porque isso aqui não deu muito certo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, eu vou fazer ela assim porque fica melhor. O mês de setembro que ele vai ser um pouco mais complexo do que os outros. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Tranquilo? Então vamos lá. Eu só consigo produzir 20 unidades de cada produto. Então eu vou dividir essa tabela aqui assim. Tá? E aqui embaixo eu vou chamar de sabão, de sal, de açúcar, de vinagre, de bicarbonato de sódio e de galão. Estou tentando organizar aqui a folha aqui no quadro, é um pouco mais fácil de fazer do que na folha, né? Então vamos lá. Eu sei que de leite de coco eu vou conseguir fazer uma mistura, correto? Que são 20 unidades. De capim-limão eu também vou conseguir fazer uma mistura, que são 20 unidades. E de lavanda, eu também vou conseguir fazer uma mistura, que são 20 unidades. Tranquilo? Então vamos lá. O que eu tinha de sabão? De sabão eu tinha 25, 25, 25. De sal eu tinha... Deixa eu ver se eu boto em... Eu vou botar em unidades que eu consigo produzir. Eu consigo produzir 500. De açúcar eu consigo produzir 966, de vinagre eu consigo produzir 60, de bicarbonato de sódio 75 e de galão 120. Tranquilo? Então vamos lá. Eu produzi 20 de cada, então após essa comercialização, minha barra de sabão eu vou ter 5, 5 e 5. O meu sal... eu usei 60, eu tinha capacidade para 500, então eu vou ter 440 unidades ainda.
Açúcar, eu tinha capacidade para 966 menos 60 unidades que eu fiz, eu consigo ter 906. Vinagre, eu tinha 60 e meu estoque zerou o vinagre, que era o nosso gargalo. Carbonato de sódio, eu conseguia fazer 75 menos 60, eu consigo ter 15. E galão, que eu tinha 120, usei 60, eu continuo com 60. Então, isso daqui é o que eu consigo ter após eu produzir isso na primeira semana. Vamos bem aqui e pensar a parte de minha demanda. Então, minha demanda, vou pegar aqui essa folha de novo. Minha demanda de leite de coco nessa semana eram 32 unidades. Né? Eu só consegui fazer 20. Então, eu ainda tenho uma demanda reprimida de 12 unidades que ficaram para ser realizadas na próxima semana. Neste caso aqui, eu tinha uma demanda prevista de 57 unidades semanais. Eu tiro 20 e fico com 37 unidades que vão ficar reprimidas para a próxima semana. O lavanda, eu tinha 19 minha previsão, menos os 20, então eu tenho uma demanda positiva de uma unidade que ficou para a semana que vem. Tá? Então, esses dois vão estar faltando, eu tenho que atender, e esse aqui conseguiu atender minha demanda, mas não conseguiu atender meu estoque de segurança. Vamos lá seguir para a semana 2 para a gente ver quanto que a gente tem que pedir para esse cara lá para conseguir suprir nossa demanda. Fazer a mesma coisa aqui. Tá? Eu vou depois adicionar aqui que vai ter um pedido. Opa, fiz no lugar errado. Vamos lá. Eu tenho uma demanda de 32 da semana 2, mais 32 do estoque de segurança, mais 12 unidades, que é o que falta aqui nessa semana. Do capim-limão, eu tenho 57 da semana, mais 57 unidades do meu estoque de segurança, mais 37 do que sobrou. Então aqui eu tenho minha demanda semanal, mais meu estoque de segurança que a gente pulou dessa semana para cá, mais o meu remanescente, né? E aqui eu tenho 19 unidades da previsão da demanda da semana, mais 19 do estoque de segurança, menos uma unidade que eu já tenho aqui, que sobrou aqui, tranquilo? Então vamos lá. Quantas eu tenho que produzir na semana 2 de leite de coco? Lembrando, eu estou planejando isso para que eu consiga fazer meu pedido de matéria-prima aqui. Então, 32 mais 12, eu tenho que produzir 76 unidades. Deixa eu botar mais para lado. Aqui eu tenho que produzir 66 unidades, pelo menos. No de baixo, 57 mais 57 mais 37, eu tenho que produzir 151 unidades. E aqui, 19 mais 19 menos 1 que eu já tenho, eu tenho que produzir 37 unidades. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho que saber o que eu tenho de produto e o que eu consigo fazer. O que eu vou fazer para facilitar o que a gente tem? Eu vou encher o nosso estoque. Eu vou tentar deixar o nosso estoque o mais cheio possível, dentro das nossas limitações do estoque, a capacidade do nosso estoque, né? Então vamos lá. O que a gente tem de sabão? A gente consegue botar até 500 unidades de sabão aqui dentro. O sabão, ele é comercializado em M50, correto? O que eu vou fazer? Eu sei que o capim-limão, ele é um sabão que ele acaba vendendo mais do que o de leite de coco e vende mais do que o lavanda. Então eu vou fazer aqui um pedido de... Então se eu tenho 15, né? 500 menos 15. Então eu consigo colocar aqui 485. O que acontece é que eu só consigo comprar lotes múltiplos de 50. Então eu vou dividir isso daqui por 50, então eu consigo ter até 9 lotes. O que eu vou fazer?
de cabeça mesmo, posso usar uma lógica e tudo mais, mas se eu consigo comprar até 9 lotes de sabão, eu vou adquirir 4, 3 e 2. 4, 3 e 2, tá certinho, né? Então, aqui neste momento, eu quero adquirir... Eu tenho uma folha, deixa eu ver como é que eu vou criar isso aqui. Eu vou adquirir nessa semana aqui, vou botar aqui em cima. Eu vou adquirir de sabão 4 lotes do leite de coco, 5 lotes do capim-limão e... Não, 4 lotes de capim-limão, 3 lotes de leite de coco e 2 lotes de lavanda. Então, como é que vai ficar meu estoque depois que eu fizer essa aquisição? Vamos lá. Se eu tinha 5 unidades e adquirir 3 lotes, então em cada lote eu tenho 150. Então eu vou ter 155 unidades do leite de coco. Eu estou adquirindo 4 lotes do capim-limão, então 4 lotes com 50 unidades em cada, eu tenho 200. E eu tinha 5, então eu vou para 205 unidades, que eu consigo fazer, né, de sabão. E por fim, eu adquiri 2 lotes, sendo que cada lote vem com 50, eu fico com 100, com mais 5, 105 unidades. Lembrando, uma unidade de sabão, ele faz 1 galão. Então, eu não preciso fazer conversão nenhuma. De sal, aqui eu vou precisar fazer 151 mais 76 mais 37. Por cima, eu vou ter precisado 264. Então, eu não vou comprar sal essa semana. Então, eu ainda consigo fazer meus 440 galões com o sal que eu tenho. Tranquilo? Aqui, eu tenho açúcar. Também eu vou continuar, que eu não vou precisar comprar, que eu ainda consigo fazer 906 galões com o açúcar que eu tenho. O nosso vinagre, que era o nosso gargalo, a gente vai ter que comprar. Isso a gente sabe. O que eu consigo ter hoje? Eu consigo ter 100 litros de vinagre. Então eu vou adquirir meu vinagre, eu vou querer 100 litros. Tá? Eu estou zerado. Então eu adquiri 100 litros, né? Então, se eu adquirir 100 litros, como aqui já está dizendo, eu vou precisar de 100 litros, né? Eu vou precisar de 200 ml, então eu ainda tenho, então eu vou ter agora, na outra semana, quando ele me entregar, possibilidade de fazer 500 unidades com o que eu tenho. O bicarbonato de sódio, hoje eu consigo fazer 15 unidades, né? Então, vamos lá. Eu consigo fazer 15 unidades, eu uso quantas gramas? 20 gramas, né? Então, eu tenho hoje 300 gramas no meu estoque, sendo que eu posso ter até 50 quilos, e esse bicarbonato de sódio é vendido em múltiplos de 20 quilos. Então, eu vou diminuir esses 300 gramas pelos 50 quilos que eu posso, 49 quilos, então eu posso comprar 2, então eu vou comprar 2 lotes, eu vou comprar 40 quilos aqui. Então, bicarbonato de sódio, eu vou comprar 2 lotes, que me soma 40 quilos, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 300 gramas, chega 40 litros. Então, eu tenho 40.300 gramas. Eu vou dividir isso pelas 20 gramas que eu preciso para fazer 1. Então, com o que eu comprei, eu consigo produzir agora 2.015 unidades de galões, tá? Por fim, eu tenho 60 galões. Eu consigo ter no meu estoque até 500 galões vazios. 440. O galão, ele é vendido em múltiplos de 25. Então, isso eu fico com 17 lotes. Eu vou adquirir 17 lotes, cada um com 25. Eu vou para 425 novos e vou adicionar os 60 que eu tenho. Então, agora meu estoque fica 485 litros de galão. Tranquilo, gente? Isso daqui é com o que eu adquiri aqui. Então, o meu pedido para o meu fornecedor vão ser sabão, 3 lotes de leite de coco, 4 lotes de capim-limão e 2 lotes de lavanda. Vinagre, 100 litros. Bicarbonato de sódio, 2 lotes de
20 quilos cada, que vem 40, e galão eu vou pedir 17 lotes, que me dá 425 galões. Somei com o que eu tinha, eu cheguei a isso que eu tenho agora, né? Vamos lá prever a nossa gestão de estoque. Então, o dimensionamento do meu estoque é exatamente esse, o que a atividade se propõe, eu saber como é que eu faço o processo de gestão de um estoque está relacionado ao outro. Eu falei ontem muito na atividade quão importante é tentar relacionar e sempre estar vendo os dois como algo integrado e não algo isolado. Por quê? Se a gente pensar só no estoque de produto acabado, ele acaba caindo em terra porque eu tenho um estoque de produtos, de matéria-prima e componentes, que ele também tem muitas limitações e tem mais componentes. Então é melhor você trabalhar nele do que no produto acabado. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho que produzir 76 unidades de leite de coco. Vou até fazer com uma setinha então, para separar os tipos de detergente. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho que produzir 76 unidades. Lembrando, eu só consigo produzir múltiplos de 20. Então, eu vou produzir 4 misturas, que vão me dar 80 unidades de estoque, certo? Meu capim-limão, eu tenho que produzir 151. Então, eu vou produzir 8 misturas, né? Que me dá 160. Que eu vou produzir 160 unidades. E de lavanda, eu preciso 37, então eu vou fazer 2 misturas que me dão 40 unidades. Vamos lá. O nosso estoque, gente, ele tem algumas limitações de capacidade. Eu tenho 80 mais 60 mais 40. Então, ao final desse processo produtivo, eu vou ter 280 produtos produzidos, mais essa unidade bem aqui, ó, que ela já ficou da vez passada, lembra? Então, 281 ainda cabe dentro da minha capacidade de 300 galões. Show! Então, vamos lá. Eu produzi aqui 80 unidades e eu vou precisar de 76. Então, eu ainda sobrei com 4 unidades depois do que eu entreguei. Isso aqui é um saldo que vem para a semana 2. Do capim-limão, eu tinha 160 unidades, produzi 151, eu ainda tenho 9 unidades que vai ficar de saldo para o mês seguinte. Legal? E aqui, eu tinha 40 unidades, vendi 37 e fiquei com 3 unidades. Lembrando, do que saiu daqui, alguns foram para o estoque de segurança e alguns foram para o cliente final, que já a gente vai ver. Então, vamos pensar aqui no meu estoque de matéria-prima. Então, vendi tudo e já guardei meu estoque de segurança. Então, o meu de sabão. Eu tinha 155 unidades de barra de sabão de leite de coco. Eu produzi 80, então eu continuei com 75 unidades em meu estoque. Lembrando, aqui é o estoque antes da produção, aqui é o estoque após a produção. E aqui no meio eu fiz um pedido de estoque, que chegou aqui. Lembrando, eu não vou fazer pedido de estoque aqui. Todo o meu estoque está na minha capacidade máxima. Então aqui a gente vai ter que dar uma adaptação na nossa produção, provavelmente. 205 menos 160. Então eu vou ter 45 unidades. E aqui eu tenho 105 menos 105 unidades que eu tinha, menos as 40 que eu fiz, menos as 40 que eu fiz, eu fiquei com 65 unidades. Vamos para o sal. O sal, eu tinha 440 unidades. Eu produzi 80 mais 160 mais 40. Então aqui eu produzi, nessa semana, 280 unidades. Então vamos lá. 440 menos 280. Eu ainda consigo produzir mais 160. 906 menos 280. Eu consigo produzir 626 unidades. 500 unidades menos 280, eu consigo de vinagre ainda produzir 220 unidades. Bicarbonato de sódio eu tinha capacidade para produzir 2015
galões e produzir 280, então eu consigo fazer 1.735. E por fim, galões secos, eu tinha 485 guardados, produzi 280. 205 galões, correto? Gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho o que eu comercializei, o que eu entreguei, 76,15, e o que eu produzi, o meu saldo. E aqui o que eu tinha de matéria-prima antes e depois da produção. Eu vou parar aqui para terminar esse primeiro vídeo, para não ficar muito longo, e continuo todo o planejamento já, tá? Já, um segundo.